Nesse vídeo vamos falar sobre traqueostomia. É um procedimento bastante comum, realizado geralmente em pacientes ou de UTI ou em alguns casos de câncer de cabeça e pescoço. E quando é proposto para a família ou para o paciente, sempre há um medo, uma preocupação quanto a esse procedimento, pois como envolve via aérea, geralmente o paciente ou a família tem que assinar um termo de responsabilidade e gera toda essa dúvida quanto à gravidade, quanto à necessidade e quanto às possíveis complicações do procedimento, que é o que eu vou explicar nesse vídeo. Eu sou o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, e na minha especialidade é muito comum realizar esse procedimento e cuidar de pacientes que tenham uma traqueostomia, que ela pode ser que o paciente ainda tem toda a via aérea ou em casos em que foi removido a via aérea, por exemplo, no paciente que tem um câncer de laringe, foi realizada a laringectomia total. Aqui o enfoque vai ser muito mais nos pacientes com câncer de cabeça e pescoço e muito menos em pacientes com UTI, né, que foi realizado em UTI, mas eu vou explicar tudo e você vai entender, tá? Então, colocando aqui na tela algumas imagens. Aqui é possível ver um pouco da anatomia da região. A traqueostomia é a comunicação do meio externo com a traqueia. Então, o paciente ele não vai mais respirar enquanto estiver com o tubo, e o tubo com o balãozinho insuflado, ele não vai respirar pelo nariz e pela boca, ele vai respirar por essa comunicação que foi feita aqui. Então, as principais indicações, realmente, o paciente que está em ventilação mecânica prolongada, então, um paciente com uma pneumonia grave, ou um paciente que sofreu um acidente, bateu com a cabeça, está desacordado em coma já há alguns dias, 4, 5 dias, ou o paciente que sofreu um AVC, ou que teve alguma complicação em cirurgia, que está numa UTI, é necessário fazer esse procedimento porque o tubo pela boca, orotraqueal, o paciente entubado, às vezes é difícil a gente conseguir acordar o paciente e extubar. Então, pode ser realizado esse procedimento de traqueostomia, tanto para conseguir fazer uma higiene pulmonar melhor, conseguir aspirar as secreções, como pode ser mais fácil acordar o paciente, já que ele acorda sem esse tubo, você consegue testar melhor a parte neurológica, reduzir a intensidade da sedação e quando o paciente desperta, ele consegue respirar pela traqueostomia até que um momento chega a gente consegue remover essa traqueostomia e cicatriza sozinho, não precisa passar por uma segunda cirurgia para fechar o dispositivo. Então, em geral, em pacientes com UTI, se foi oferecido para o seu paciente, para o seu familiar, é uma boa indicação, pois consegue, né, fazer com que ele saia mais rápido da UTI. Às vezes é demorada essa indicação e isso pode causar problema. O tubo orotraqueal, se ele fica por muitos dias, isso pode aumentar o risco de uma complicação chamada estenose subglótica. Então o ideal é o quê? Em até uma semana, né, se não conseguiu ainda sair da ventilação mecânica com o tubo, seja realizado uma traqueostomia, mas claro, isso depende de caso para caso. Uma outra indicação, que essa já é mais do meu dia a dia, é o paciente com câncer. Então aqui está uma imagem, você está vendo a imagem do traqueóstomo, estou apontando aqui na tela, né? Esse é um tipo de traqueóstomo de silicone, ele tem esse balãozinho na ponta, que é insuflado por esse cordãozinho, né? Uma seringa com a gente insufla e o balãozinho fica cheio, e esse balãozinho cheio, ele protege a via aérea de qualquer secreção que caia por cima. O balãozinho vai ficar aqui e não vai permitir que desça para o pulmão, né? Em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, qual é o problema? Então aqui é uma imagem de um corte sagital bem no meio e às vezes o paciente tem um tumor de boca muito grande e chega uma hora que ele começa a ter dificuldade de respirar ou fica se engasgando com facilidade, ou um câncer de laringe também pode causar esses mesmos problemas, dificuldade de engolir, um engasgo ou até mesmo dificuldade para respirar. É oferecido a traqueostomia porque esse engasgo, a secreção cai lá na via aérea, lá na traqueia, mas o balãozinho protege. Então, em alguns pacientes com câncer de cabeça e pescoço avançado, pode ser oferecido esse procedimento de traqueostomia, que vai comunicar a traqueia com a pele e aí a pessoa vai respirar por aqui, não vai mais respirar pelo nariz e pela boca. Nos pacientes de UTI, que eu falei antes, tirou a traqueostomia, resolveu o problema. Nos pacientes com câncer avançado de cabeça e pescoço, a traqueostomia ela é ainda mais importante, porque se tem um tumor nessa região, acima de onde está a traqueostomia, se você tira a traqueostomia antes de ter tratado o tumor, o paciente pode voltar a ter dificuldade para respirar, porque o único local que ele respira é aqui. Então, o paciente precisa saber cuidar, o paciente e o familiar, né? Precisa saber o que é essa traqueostomia e como cuidar de forma adequada, porque se tampar, se tiver uma rolha, por exemplo, ele não vai conseguir respirar, ou se o traqueóstomo sair de forma acidental, isso vai ser um problema, vai ter que ser levado ao hospital às pressas, né?
né? Então, aqui algumas imagens, então aqui a gente consegue ver uma foto de uma prega vocal normal, da glote, a região que a gente respira, né? Então, essas duas partes brancas são as pregas vocais. Em pacientes que têm um histórico de bebida e cigarro, principalmente o cigarro, lá pelos 50, 60 anos, em pessoas que fumaram muito, pode surgir um tumor aqui. Então, aqui é um exemplo de um tumor inicial, quer dizer, uma ferida, um caroço que aparece na prega vocal, que ele vai progredindo. E como é uma região estreita, à medida que esse tumor cresce, o paciente ele já começa a ter sintoma, uma lesão como essas daqui que eu mostrei. O paciente começa a ter uma dificuldade para falar, começa a ter uma rouquidão, mas chega um momento, se o paciente não cuida, ou se tem uma dificuldade até ter uma biópsia e iniciar o tratamento, esse tumor ele pode crescer e pode tampar toda essa região aqui pretinha que a gente está vendo, que é por onde o ar passa. Então vai ficando cada vez mais apertado para respirar e chega uma hora que o paciente fica, né, com insuficiência respiratória, fica com estridor, quando ele vai puxar o ar, tem que fazer um esforço porque o ar não passa por esse espaço apertado. Então, infelizmente, é muito comum isso acontecer por conta da demora em procurar ajuda da parte do paciente e a demora do sistema de saúde público em fazer uma laringoscopia, fazer a biópsia, fazer todos os exames até que o paciente chegue no cirurgião de cabeça e pescoço, que é quem de fato faz o tratamento desse tipo de problema. Outro problema que pode também necessitar da traqueostomia para respirar é no câncer de tireoide avançado. Então o câncer de tireoide ele surge pequenininho e ele pode lentamente ir crescendo e invadir a traqueia aqui, que é o que a gente está vendo. E chega uma hora que ele se enraizou tanto que ele pode também tampar lá o local da passagem do ar, ou ele pode invadir o nervo da voz e a pessoa ter uma prega vocal paralisada, ou ele pode invadir a própria laringe. Então, o câncer de tireoide, em algumas localizações do nódulo na tireoide, ele pode, né, ter uma raiz mais profunda e invadir a via aérea e o paciente também ter dificuldade para respirar. Então, no hospital público que eu trabalho, é uma realidade, como é um hospital grande, uma das maiores emergências públicas aqui do Ceará, é comum chegarem pacientes que estão com dificuldade de respirar por conta de um tumor da região da cabeça e pescoço. Aqui é possível ver uma grande metástase linfonodal, paciente com câncer de laringe avançado, foi internado por conta de dificuldade de respirar e foi realizada uma traqueostomia de urgência pela equipe ou da cirurgia geral ou a equipe da cabeça e pescoço. Aqui também uma outra imagem de uma paciente com um câncer de orofaringe, já com uma extensa metástase no pescoço, que também foi realizado a traqueostomia de urgência. Nesses pacientes com câncer avançado, a traqueostomia ela é muito importante, porque se a pessoa não consegue respirar pela boca e pelo nariz, não consegue puxar o ar porque tem um tumor lá, essa traqueostomia é por onde o paciente respira. E aí o paciente ele fica inicialmente com esse traqueóstomo de silicone, mas em seguida ele é trocado por esse traqueóstomo aqui, que é o traqueóstomo de metal. O traqueóstomo de metal, ele parece desconfortável, mas é muito bem tolerado pela maioria dos pacientes e ele é diferente daquele lá porque ele não tem o balãozinho, então ele ocupa menos espaço dentro da traqueia, tem menos desconforto e ele tem a endocânula, que é essa outra parte aqui que fica dentro da cânula. Então eu vou mostrar aqui uma imagem, aqui é um paciente já preparado para fazer a cirurgia de laringectomia total, mas a gente tem aqui a imagem do traqueóstomo e aquela endocânula que eu comentei está aqui. Então qual é a importância de ter essas duas cânulas? O paciente que usa esse tipo de traqueóstomo, ele precisa uma ou mais vezes ao dia tirar a endocânula, então segura a cânula, tira a endocânula e faz a higiene com uma gaze, com um algodão, passa de um lado até sair do outro lado para limpar toda a secreção que fica aqui dentro da cânula, por conta da secreção do próprio catarro que vai saindo. Esse catarro ele pode endurecer igual uma meleca de nariz e formar uma das complicações desse problema chamado de rolha. Então a rolha para o paciente que usa esse tipo de traqueóstomo, ele é um problema porque a rolha igual a meleca de nariz, ela endurece e se ela endurecer aqui dentro, ela vai tampar a respiração. O paciente não vai conseguir respirar pelo traqueóstomo e como esse paciente com câncer de cabeça e pescoço, que tem uma lesão lá grande, ele não vai conseguir respirar de forma alguma e aí pode se tornar uma emergência. Então o paciente ele é orientado no hospital pela equipe de enfermagem, pela equipe de fisioterapia, pela equipe da cabeça e pescoço em como cuidar desse traqueóstomo para não formar rolha. É limpar bem essa endocânula uma ou mais vezes ao dia. A outra complicação que pode acontecer nesses pacientes é a decanulação acidental. Então, o traqueóstomo ele precisa ficar muito bem posicionado no pescoço. A gente utiliza ou uma cordinha, que aqui no caso é de uma própria máscara, ou existe para vender
umas tirinhas que tem velcro que fixa o traqueóstomo melhor, fica mais confortável, porque ela é mais molinha. Essa fixação ela tem que ser importante, não pode ficar muito acochado, porque senão realmente vai ter dificuldade, né, na circulação, mas também não pode ficar muito frouxa, porque às vezes o paciente tosse e o traqueóstomo ele sai do lugar. E se ficar frouxo demais, esse traqueóstomo ele pode sair do lugar e ficar mal posicionado. Então deixa eu mostrar aquela primeira imagem lá do começo. Então o traqueóstomo mal posicionado, ele pode ficar, né, fora da traqueia, ele pode ficar aqui entre a pele e a traqueia, e aí esse paciente que tem um câncer na região, ele pode não conseguir respirar. Então, quando isso acontece, quando o traqueóstomo sai do lugar, o paciente precisa voltar para o hospital para que esse traqueóstomo ele seja posicionado pelo cirurgião para que o paciente volte a respirar, mas às vezes nesse meio tempo pode ser que o paciente não consiga respirar, então é uma complicação que pode se tornar em algo grave, tá? Então, pacientes com câncer de cabeça e pescoço precisam cuidar do traqueóstomo muito bem para não ter rolha e cuidar para não saia do lugar, tá? Em cirurgias maiores, por exemplo, na laringectomia total, o traqueóstomo chega uma hora que ele não é mais necessário. O paciente ele fica com o traqueostoma definitivo. Então aqui é um caso de um paciente que removeu a laringe e aqui é um caso de um paciente que fez uma cirurgia, uma glossectomia total, tirou toda a língua por conta de um câncer avançado, né, de língua, né? Então ele tem o traqueóstomo de metal, mas à medida que o tempo passa e cicatriza tudo, esse traqueóstomo ele pode ser removido e a sonda nasinteral também, nas duas situações, né? Tanto no câncer de laringe como no câncer de boca, à medida que o paciente se recupera, a gente consegue também tirar a sonda, mas isso é tema para outro vídeo, tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês, tá? Pacientes com câncer de cabeça e pescoço, o ideal seria a gente não ter uma demora até o paciente ter o atendimento com o especialista. Então, se você tem os sintomas, uma rouquidão, uma ferida na boca, procure ajuda, faça os exames, tente ser atendido rápido pelo especialista de cirurgia de cabeça e pescoço para não chegar a esse ponto, mas caso você esteja sentindo falta de ar, uma dificuldade, um esforço muito grande, é interessante procurar uma emergência, porque em alguns casos precisa fazer esse procedimento que eu falei, e caso seja feito esse procedimento, em geral, é um câncer de cabeça e pescoço avançado. Aqui nesse vídeo eu não falei tanto da tireoidectomia, que é na cirurgia da tireoide, que em alguns pacientes, após a cirurgia, por conta de mexer muito no nervo da voz, o paciente pode ter que precisar da traqueostomia, porque as duas pregas vocais pararam de funcionar e a prega vocal parou fechada, então a pessoa não consegue respirar. Nesses casos é uma abordagem diferente, em geral faz a traqueostomia ali logo após a cirurgia, mas passado alguns dias, pelo menos uma das pregas vocais volta a funcionar e consegue ser removido esse traqueóstomo e cicatriza muito bem, mas é algo que pode acontecer e quando é feito é para salvar a vida do paciente, tá? Então, é isso, né? Se você gostou desse vídeo, curta, comente aí nos comentários um pouco do seu relato, se você já usa traqueostomia, se você já usou, coloque as suas dúvidas. Eu tenho feito cada vez mais vídeos aqui nas redes sociais, então sempre falta alguma ideia de vídeo. Se você notou que falta algum assunto aqui no canal, me ajude contribuindo, o que é que eu deveria falar mais aqui, tá? E é isso, até o próximo vídeo. Valeu!